meu nome é Marina, tenho 28 anos, e esta é a história do pior erro da minha vida. Não estou aqui pedindo perdão ou compreensão, apenas preciso colocar isso para fora, contar o que aconteceu naquela noite que destruiu não apenas meu relacionamento, mas uma família inteira. Talvez compartilhar isso me ajude de alguma forma, ou talvez ajude alguém que está passando por algo parecido a entender as consequências de suas escolhas. Tudo começou 5 anos atrás, quando conheci Rafael em uma festa de amigos em comum. Ele era tudo o que eu sempre quis em um homem: atencioso, carinhoso, inteligente e com um senso de humor incrível. Começamos a namorar 3 meses depois daquele primeiro encontro, e rapidamente percebi que havia encontrado a pessoa com quem queria passar o resto da minha vida. Rafael vinha de uma família muito unida. Seus pais, Dona Cristina e seu Alberto, eram casados há mais de 30 anos e sempre foram um exemplo de relacionamento para todos ao redor. Eles tinham 2 filhos, Rafael, o mais novo, e Diego, 3 anos mais velho. Os 2 irmãos eram muito próximos, compartilhavam hobbies, jogavam futebol juntos todo fim de semana e mantinham uma amizade que ia além dos laços sanguíneos. Diego era bem diferente de Rafael em alguns aspectos. Enquanto meu noivo era mais tranquilo e reservado, Diego tinha uma personalidade mais extrovertida. Era o tipo de pessoa que chamava atenção em qualquer ambiente. Ele trabalhava como gerente comercial em uma empresa de tecnologia e estava sempre viajando a trabalho. Era solteiro. Dizia que ainda não tinha encontrado a pessoa certa, mas nunca faltavam histórias sobre suas aventuras amorosas. Quando Rafael me apresentou à família dele, fui recebida de braços abertos. Dona Cristina me tratava como uma filha desde o primeiro dia. E seu Alberto sempre tinha uma história engraçada para contar nos almoços de domingo. Diego também foi muito receptivo, me tratava como cunhada, mesmo antes do noivado acontecer. Lembro que ele brincava dizendo que Rafael tinha dado sorte de me encontrar primeiro. Após 3 anos de namoro, Rafael me pediu em casamento durante uma viagem que fizemos para o litoral. Foi um momento mágico, exatamente como eu sempre sonhei. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Um jantar à beira-mar, ao pôr do sol, com músicas que marcaram nosso relacionamento tocando ao fundo. Quando ele se ajoelhou e abriu a caixinha com o anel, eu nem consegui falar de tanta emoção. Apenas acenei com a cabeça, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Os preparativos para o casamento tomaram conta de nossas vidas nos meses seguintes. Escolhemos o local, contratamos fornecedores, definimos a lista de convidados. Seria uma cerimônia em um sítio lindo nos arredores da cidade, com capacidade para 200 pessoas. Marcamos a data para o final de abril, uma época em que o clima costuma ser agradável e perfeito para uma celebração ao ar livre. A família toda estava envolvida nos preparativos. Dona Cristina me ajudava com as decisões sobre decoração e cardápio. Seu Alberto tinha contatos que nos deram descontos em vários serviços, e Diego se ofereceu para ser o padrinho de Rafael. Minha família também estava radiante com o casamento. Meus pais adoravam Rafael e já o consideravam um filho. Mas então veio aquela festa que mudaria tudo para sempre. Era início de abril. Faltavam apenas 3 semanas para o casamento. Dona Cristina organizou um churrasco em família para celebrar meu aniversário de 25 anos, que coincidiu com aquele sábado. A ideia era reunir as 2 famílias em um ambiente descontraído, já que no dia do casamento, todos estariam mais formais e ocupados com as responsabilidades da cerimônia. Lembro perfeitamente daquela manhã. Acordei animada, escolhi um vestido leve e confortável do cor azul clara, que Rafael sempre dizia que ficava lindo em mim. Ele passou em casa por volta das 2 da tarde e fomos juntos para a casa dos pais dele, que tinham um quintal enorme, perfeito para esse tipo de evento. Quando chegamos, várias pessoas já estavam lá. Meus pais, minha irmã mais nova, alguns tios, amigos próximos de ambas as famílias. Diego tinha chegado na noite anterior de uma viagem de negócios a São Paulo e estava animado, ajudando o pai na churrasqueira e servindo bebidas para os convidados. O clima estava maravilhoso. O sol brilhava, mas uma brisa suave impedia que o calor ficasse insuportável. Havia música ambiente, as crianças corriam pelo quintal e as conversas fluíam naturalmente entre todos.
Logo no início da tarde, Diego preparou uma caipirinha, que ele dizia ser especial, uma receita que tinha aprendido em uma de suas viagens. Distribuiu copos para todos os adultos presentes, e eu aceitei sem pensar muito. O sabor era refrescante, adocicado, e praticamente não sentia o gosto do álcool. Foi aí que comecei a cometer o primeiro erro do dia. Bebi o primeiro copo rapidamente por causa do calor. Diego, sempre atencioso, logo me ofereceu outro. E depois, outro. Não me dei conta de quanto estava bebendo, porque a bebida era gostosa e disfarçava muito bem o teor alcoólico. Rafael estava entretido jogando futebol com alguns amigos e primos no outro lado do quintal. Então não percebeu o quanto eu estava consumindo. Por volta das 6 da tarde, quando o sol já começava a se pôr. Eu já havia perdido a conta de quantos copos tinha tomado. Sentia-me eufórica, solta, rindo de tudo e conversando alto demais. Minha mãe chegou a me perguntar se eu estava bem, mas eu garanti que estava ótima, apenas me divertindo na minha festa de aniversário. Foi então que alguém sugeriu que jogássemos algumas brincadeiras. Começamos com coisas simples, como dança da cadeira e mímica. Eu estava me divertindo, mas a bebida já tinha afetado significativamente meu julgamento. Lembro de tropeçar algumas vezes e rir exageradamente de piadas que nem eram tão engraçadas assim, depois de algumas rodadas de brincadeiras inocentes. Um dos amigos de Diego sugeriu que jogássemos verdade ou desafio. Alguns dos mais velhos se afastaram nesse momento, dizendo que deixariam a brincadeira para os jovens. Meus pais e os pais de Rafael foram para a área coberta, onde continuaram conversando enquanto tomavam café. O jogo começou tranquilo. Algumas verdades bobas, desafios engraçados, como cantar uma música ou imitar alguém. Eu estava sentada em um círculo com Rafael ao meu lado, Diego do outro, e mais uns 10 amigos ao redor. A cada rodada, girávamos uma garrafa no centro para escolher quem seria o próximo. Então, chegou minha vez. A garrafa apontou para mim, e Diego, que era quem deveria fazer a pergunta, me olhou com um sorriso travesso. Na época, achei que era apenas seu jeito brincalhão de sempre. Mas agora percebo que talvez houvesse algo mais naquele olhar. Verdade ou desafio, cunhadinha? Ele perguntou. Ainda sob efeito do álcool e me sentindo corajosa, respondi sem hesitar. Verdade! Houve um burburinho entre os participantes. Todos sabiam que perguntas de verdade podiam ser comprometedoras. E a expectativa no ar era palpável. Diego pensou por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. E então, fez a pergunta que mudaria tudo. Você já sentiu atração por alguém da família do Rafael? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti todas as pessoas olhando para mim, esperando minha resposta. Rafael riu nervosamente ao meu lado, provavelmente achando que eu negaria imediatamente. Mas algo na combinação entre o álcool, a euforia do momento e uma sensação de desafio que não consigo explicar, até hoje me fez responder de forma completamente irracional. Olhei diretamente para Diego e, com um sorriso que tentava ser provocativo, mas que agora reconheço como completamente inadequado, disse: já, por você. As palavras saíram da minha boca antes que meu cérebro pudesse processá-las. Por um breve momento, houve risadas nervosas de alguns participantes que acharam que era parte da brincadeira, mas então percebi a expressão no rosto de Rafael. Ele não estava mais rindo. Seu sorriso tinha desaparecido completamente, substituído por uma mistura de confusão e mágoa. Marina, o que você disse? Ele perguntou, sua voz baixa mas claramente abalada. Foi nesse momento que a gravidade do que eu tinha feito começou a penetrar, através da névoa alcoólica na minha mente. Tentei rir, como se fosse uma piada, mas minha risada soou falsa até para mim mesma. É só uma brincadeira, amor, tentei dizer, mas minha voz estava trêmula. Diego, que até então parecia apenas surpreso, mudou completamente de expressão. Ele olhou para mim, e então para o irmão, e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que eu não consegui decifrar naquele momento. Rafael se levantou abruptamente. Preciso de 1 minuto, ele disse, e saiu em direção à casa. Alguns dos amigos tentaram fazer a brincadeira continuar, mas o clima tinha mudado completamente. Eu me levantei também, tonta tanto pelo álcool quanto pela percepção crescente do que tinha acabado de fazer. Segui Rafael
até a casa. Encontrei-o na cozinha, as mãos apoiadas na pia, a cabeça baixa. Rafael, eu sinto muito. Foi só uma brincadeira idiota. Comecei a dizer. Mas ele levantou a mão pedindo que eu parasse. Era verdade. Ele perguntou sem me olhar. O que você disse ali fora? Era verdade? Naquele momento, sóbria o suficiente para entender a seriedade da situação, mas ainda confusa pelo álcool. Eu poderia ter negado tudo. Poderia ter insistido que era apenas uma resposta boba para uma pergunta boba em um jogo idiota. Mas algo em mim, talvez a culpa, talvez um desejo autodestrutivo de honestidade, me fez hesitar tempo demais antes de responder. Aquela hesitação disse tudo o que Rafael precisava saber. Ele finalmente me olhou, e nunca vou esquecer a dor que vi em seus olhos. Como você pôde? Ele sussurrou. Meu irmão, Marina, meu irmão. Tentei me aproximar dele, segurar sua mão, mas ele se afastou. Não encosta em mim, disse, sua voz quebrando. Eu preciso pensar. Nesse momento, Diego entrou na cozinha. Rafael, cara, eu não sabia que ela ia, começou a dizer. Mas Rafael o interrompeu. Você também sabia? Rafael perguntou para o irmão, sua voz agora carregada de raiva. Você sabia que ela tinha esses sentimentos? E ficou quieto? Pior, fez a pergunta na frente de todo mundo? Diego levantou as mãos em defesa. Não é assim, mano. Eu não sabia que ela ia responder isso. Foi só uma pergunta do jogo. Mas então, Rafael conectou os pontos. Espera, ela disse que sente atração por você. E você sente o mesmo por ela? O silêncio de Diego foi revelador. Ele olhou para mim brevemente, e depois de volta para o irmão. Rafael, nunca aconteceu nada entre nós. Você tem que acreditar nisso. Mas você sente, Rafael concluiu, sua voz agora gelada. Você tem sentimentos pela minha noiva, e nunca me contou. A situação estava rapidamente saindo de controle. Eu tentei intervir. Rafael, por favor, vamos conversar sobre isso. Eu estava bêbada. Falei bobagem. Bêbada fala verdades que sóbria esconde. Rafael respondeu, repetindo um ditado que todos conhecemos. Ele olhou para os dois, para mim e para o irmão, e balançou a cabeça em descrença. Eu não consigo nem olhar para vocês agora. Ele saiu da cozinha e foi em direção ao quintal. Diego e eu ficamos lá, em um silêncio carregado de culpa e arrependimento. Por que você fez aquela pergunta? Perguntei a ele. Lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Diego passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Eu não sei. Foi estúpido. Eu não achei que você ia responder assim. Mas é verdade. Perguntei. O que Rafael disse sobre você ter sentimentos? Diego me olhou por um longo momento antes de responder. Isso não importa agora, Marina. O que importa é que eu nunca teria agido com base nisso. Rafael é meu irmão, eu jamais faria algo para machucá-lo. Mas o estrago já estava feito. Voltamos ao quintal para encontrar Rafael conversando com os pais. Dona Cristina e seu Alberto nos olharam com expressões de preocupação. Era óbvio que Rafael tinha contado o que aconteceu, pelo menos parcialmente. Marina, querida, acho melhor você ir para casa descansar. Dona Cristina disse gentilmente, mas havia algo em seu tom que indicava que não era apenas uma sugestão. Rafael disse que vocês precisam de um tempo. Meus pais apareceram ao meu lado, confusos sobre o que tinha acontecido. Minha mãe me perguntou se eu estava bem, e eu simplesmente desabei em lágrimas. Não consegui explicar ali, na frente de todos, a magnitude do erro que tinha cometido. Fomos embora logo em seguida. No carro, meus pais me perguntaram o que tinha acontecido. Mas eu estava tão envergonhada que mal conseguia falar. Disse apenas que tinha bebido demais e falado coisas que não devia durante uma brincadeira. Minha mãe, sempre intuitiva, percebeu que era mais sério do que isso, mas decidiu esperar até eu estar pronta para contar. Passei a noite inteira acordada, alternando entre crises de choro e tentativas desesperadas de ligar para Rafael. Ele não atendia minhas ligações, nem respondia minhas mensagens. Enviei dezenas de mensagens pedindo desculpas, implorando para conversarmos, mas não obtive resposta. No domingo de manhã, finalmente recebi uma mensagem dele. Era curta e direta. Preciso de espaço. Não tente me contatar por alguns dias. Respeitei seu pedido, mesmo que cada minuto sem falar com ele fosse agonia. Contei tudo para minha mãe naquele domingo, e ela, embora claramente desapontada com minhas ações,
me apoiou. Você cometeu um erro terrível, Marina, ela disse. Mas pessoas cometem erros. O que importa agora é como você vai lidar com as consequências. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu continuava indo trabalhar, mas estava completamente no piloto automático. Minhas colegas perceberam que algo estava errado, mas eu não tinha coragem de contar o que tinha acontecido. Como explicar que tinha arruinado meu relacionamento e possivelmente destruído a relação entre dois irmãos por causa de uma resposta idiota em um jogo de bebida? Uma semana depois da festa, Rafael finalmente concordou em me encontrar. Marcamos em um café próximo à minha casa, um lugar público, onde ele claramente se sentia mais seguro para ter aquela conversa. Quando o vi entrando no café, meu coração se partiu de novo. Ele parecia abatido, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido direito nos últimos dias. Sentou-se à minha frente, e ficamos alguns segundos em silêncio, antes que eu conseguisse falar. Rafael, eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar, comecei, as palavras saindo atropeladas. Foi uma estupidez enorme, eu estava bêbada. E ele levantou a mão, me interrompendo. Marina, eu passei a semana inteira pensando sobre isso, conversando com meus pais, com amigos, tentando entender o que aconteceu. Foi só uma brincadeira idiota, insisti. Eu não deveria ter bebido tanto, não deveria ter respondido aquela pergunta daquele jeito, mas você respondeu, ele disse, sua voz cansada. E a questão não é nem tanto a atração em si. As pessoas sentem atração por outras pessoas o tempo todo. Mesmo em relacionamentos comprometidos, isso acontece. O que me machucou foi a forma como aconteceu, na frente de todo mundo. E com meu irmão, Marina. Com meu irmão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu sei o quanto foi horrível. Mas por favor, não deixa isso destruir o que temos. Nós podemos superar isso. Rafael balançou a cabeça lentamente. Eu queria acreditar nisso. Passei a semana toda tentando me convencer de que podíamos seguir em frente, mas então conversei com Diego. Meu coração parou. O que ele disse? Ele me contou que às vezes sentia algo por você. Disse que nunca tinha agido com base nisso, que sempre manteve distância, justamente por respeito a mim. Mas admitiu que tinha sentimentos. Rafael fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. E sabe o que foi pior? Ele disse que às vezes percebia você olhando para ele de uma forma diferente também. Pequenos momentos. Nada explícito, mas estava lá. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu tinha negado tanto para mim mesma. Tinha enterrado aqueles pequenos momentos de atração que ocasionalmente sentia por Diego, que nem percebia que eram visíveis para os outros. Rafael, isso não significa nada, tentei argumentar. Quero me casar com você. Eu sei que você me ama. Ele respondeu. E havia uma tristeza profunda em sua voz. Mas não é suficiente. Como eu vou confiar em você quando estivermos juntos e meu irmão estiver por perto? Como vamos ter reuniões de família sabendo que existe essa tensão entre vocês? E como eu vou olhar para o Diego, meu melhor amigo, meu irmão, e não me perguntar se alguma coisa pode acontecer entre vocês? Nada, nunca vai acontecer, exclamei, elevando a voz sem querer. Algumas pessoas, no café, olharam em nossa direção. Abaixei o tom novamente. Eu juro para você, Rafael, nunca aconteceu nada e nunca vai acontecer, mas a dúvida já está plantada, ele disse. E eu podia ver lágrimas se formando em seus olhos também. E não consigo conviver com ela. Não consigo casar, sabendo que sempre vou ter essa dúvida, essa insegurança. Meu mundo desmoronou naquele momento. Você tá terminando comigo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Rafael assentiu lentamente. Eu sinto muito, Marina. Eu realmente queria que as coisas fossem diferentes. Mas não consigo seguir em frente com isso. E tem mais. Meu relacionamento com Diego também está abalado. Não estamos nos falando direito. Minha mãe está arrasada, meu pai não sabe como lidar com a situação. Você não destruiu apenas nossa relação. Você afetou minha família inteira. A culpa que senti naquele momento era esmagadora. Não era apenas sobre perder Rafael, era sobre todas as consequências em cascata do meu erro. Uma única resposta estúpida, em um jogo de bebida, tinha destruído tanto. O casamento está cancelado, ele continuou.
tirando o anel de compromisso do bolso e colocando sobre a mesa. Minha mãe vai cuidar de avisar os fornecedores e cancelar tudo. Você não precisa se preocupar com isso. Olhei para o anel, através das lágrimas. Aquele mesmo anel que ele tinha me dado com tanto amor e esperança, meses atrás, agora representava apenas fracasso e arrependimento. Rafael, por favor, tentei uma última vez, mas ele já estava se levantando. Cuide-se, Marina, ele disse. E havia sinceridade genuína em sua voz. Espero que você encontre felicidade. Só não vai ser comigo. Ele saiu do café e eu fiquei olhando para o anel, incapaz de me mover. Eventualmente, uma garçonete se aproximou gentilmente e perguntou se eu estava bem. Consegui balançar a cabeça e pedi a conta. Paguei e saí em um estado de choque. Os meses seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Perdi não apenas Rafael, mas toda a família dele, que tinha se tornado tão importante para mim. Dona Cristina me enviou uma mensagem gentil, algumas semanas depois, dizendo que não guardava rancor, mas que achava melhor mantermos distância. Nunca mais falei com seu Alberto, ou com Diego. Fiquei sabendo por amigos em comum que Rafael e Diego eventualmente se reconciliaram, mas que a relação entre eles nunca mais foi a mesma. A proximidade que tinham, a amizade que ia além da fraternidade, ficou permanentemente danificada. E eu sabia que a culpa era minha. Rafael começou a namorar de novo cerca de um ano depois. Quando soube, senti uma pontada de ciúmes, mas também algo que surpreendentemente parecia alívio. Ele merecia ser feliz, e era claro que isso não seria comigo. Eu mesma tentei seguir em frente, mas carreguei a culpa por muito tempo. Entrei em terapia para trabalhar não apenas o luto pelo relacionamento perdido, mas também para entender por que tinha agido daquela forma. Por que, em um momento crítico, escolhi a resposta mais destrutiva possível. Minha terapeuta me ajudou a entender várias coisas. Primeiro, que o álcool tinha desinibido barreiras, que normalmente mantenho. Segundo, que havia um pequeno elemento de verdade na minha resposta, menos eu tinha. Sim, sentido atração por Diego em alguns momentos, mesmo que nunca tivesse agido com base nisso. E terceiro, e talvez mais importante, que às vezes fazemos escolhas autodestrutivas quando estamos com medo de algo bom demais para ser verdade. Essa última percepção foi particularmente difícil de processar. Será que subconscientemente eu estava com tanto medo de ser feliz, de ter aquele casamento perfeito com aquele homem maravilhoso, que sabotei tudo antes que pudesse acontecer? A terapeuta não podia afirmar isso com certeza, mas era uma possibilidade que eu tinha que considerar. Hoje, 3 anos depois daquela festa fatídica, estou em um lugar melhor. Ainda carrego arrependimento pelo que fiz, provavelmente vou carregar para sempre, mas aprendi a me perdoar, pelo menos parcialmente. Aprende que somos humanos, que cometemos erros, e que às vezes esses erros têm consequências devastadoras. Fiquei sabendo recentemente que Rafael se casou. Não fui convidado, obviamente, mas vi fotos nas redes sociais. Ele parecia genuinamente feliz, e isso me trouxe uma paz que não esperava sentir. Diego estava lá como padrinho, e nas fotos, os dois pareciam ter recuperado pelo menos parte da proximidade que tinham antes. Quanto a mim, estou namorando alguém novo há cerca de 6 meses. É um relacionamento totalmente diferente, construído sobre bases muito mais sólidas de comunicação e honestidade. Aprendi a importância de estar completamente presente em um relacionamento, de não deixar pequenas atrações ou curiosidades não expressas se transformarem em bombas relógio. Também aprendi sobre os perigos do álcool e como ele pode nos fazer tomar decisões que jamais tomaríamos sóbrios. Agora bebo com muito mais moderação, sempre consciente de meus limites, e nunca permitindo que a bebida me leve a um estado onde não tenho controle sobre o que digo ou faço. Compartilho esta história, não para me justificar ou pedir simpatia, mas como um alerta. Suas palavras têm poder. Suas ações, mesmo as que parecem pequenas ou feitas em brincadeira, têm consequências. E às vezes, um único momento de má decisão pode mudar completamente o curso de sua vida e das vidas das pessoas ao seu redor. Se você está lendo isso e se identifica de alguma forma, se tem segredos que poderiam machucar seu parceiro ou sua família, pense cuidadosamente sobre como lidar com isso. Busque terapia, converse honestamente com as pessoas envolvidas,
antes que algo exploda de forma incontrolável, como aconteceu comigo. E se você está em uma situação onde o álcool está começando a afetar seu julgamento regularmente, procure ajuda. Não espere até fazer algo que não possa ser desfeito. Perdi o amor da minha vida naquele dia. Não um dia passa em que eu não me pergunte como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse feito escolhas melhores. Mas ao mesmo tempo, aprendi lições valiosas que carregarei para sempre. A vida segue. As feridas cicatrizam, embora as cicatrizes permaneçam. E às vezes, as consequências de nossos erros nos ensinam mais sobre nós mesmos do que anos de acertos jamais poderiam. Esta é minha história. Esta é minha confissão. E este é meu alerta para você. Cuide de suas palavras, cuide de suas ações e, acima de tudo, cuide das pessoas que você ama. Porque uma vez que a confiança é quebrada, especialmente de uma forma tão pública e humilhante, é quase impossível reconstruir ela completamente.